Ó, imagina o seguinte cenário. Você está debugando uma aplicação que teoricamente deveria estar funcionando, mas que simplesmente não funciona. O código está certo, o servidor está de pé, mas a requisição não chega lá nele. E aí você resolve olhar o que está acontecendo na rede e descobre que a requisição está sendo enviada para a porta errada. Ou pior, ela está sendo bloqueada por um firewall que ninguém sabia que existia, ou que o próprio administrador disse que, sem dúvida nenhuma, não é esse firewall que está te bloqueando. Agora imagine um outro cenário. Você precisa fazer uma análise de segurança e quer saber quais portas estão abertas em todos os servidores de uma rede. E são 200 máquinas. Você vai fazer isso manualmente? Não dá, né? Você vai demorar uma vida. Para resolver esses dois problemas, você precisa de duas ferramentas completamente diferentes. E é aqui que muita gente se confunde. Porque tanto um sniffer quanto um scanner, eles lidam com rede, mas eles fazem coisas totalmente diferentes com as informações que eles extraem da rede. Se você já se perguntou qual a diferença entre o TCP-dump e o Nmap, por exemplo, ou quando usar cada um deles, fica aqui que eu vou te explicar tudo em detalhes. E se você curte o conteúdo de segurança e infraestrutura, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Bom, vamos começar então pelo básico. O que essas ferramentas realmente fazem? Um sniffer é como se ele fosse um espião de conversas. Ele fica ali quietinho, na dele, escutando todo o tráfego que passa pela rede. Ele não interfere em nada, não manda nenhum pacote, não fala com ninguém simplesmente. Ele só observa, só captura o que chega na interface de rede do host onde ele está rodando. E por isso ele tem o nome de sniffer, que vem de farejar em inglês. Ele está ali farejando os pacotes que passam, mas nunca interage com nenhuma outra máquina da rede. Já o scanner é mais parecido com alguém que fica batendo nas portas para ver se tem alguém em casa. Ele ativamente manda pacotes para um alvo e analisa a resposta quando ele recebe. Se a porta respondeu, então ela está aberta. Se não responde, ela está fechada ou ela está sendo filtrada por um firewall. O scanner é ativo, ele participa da conversa. E se você quiser entender em detalhes como o scanner funciona, eu já fiz dois vídeos sobre isso usando o Nmap como exemplo, e eu vou deixar os links na descrição aqui desse vídeo. Essa diferença fundamental entre o sniffer e o scanner muda completamente quando você usa cada ferramenta, né? Com qual situação você deveria usar cada ferramenta. O sniffer é para análise de tráfego. É para entender o que está acontecendo na rede em tempo real. O scanner é para descoberta de serviços, para mapear o que existe e identificar o que está acessível na rede. E isso não é só uma diferença técnica. Isso tem impacto direto no seu trabalho. Se você está tentando debugar por que uma conexão está falhando, você não vai usar um scanner. Se você quer saber quais portas estão abertas no servidor, você não vai usar um sniffer. Cada ferramenta tem o seu propósito. Então, vamos dar uma olhada no sniffer primeiro. Um sniffer, que também pode ser chamado de analisador de pacotes ou analisador de protocolos, é um software que captura e analisa o tráfego de rede. Ou melhor, ele ajuda você a analisar o tráfego de rede. Quando você roda um sniffer, ele coloca a interface de rede num modo especial, chamado modo promíscuo. Mas o que é o modo promíscuo, né? Bom, normalmente a placa de rede só processa os pacotes que são endereçados especificamente para ela, né? Nesse modo promíscuo que o sniffer usa, ela vai capturar todos os pacotes que passam pela interface de rede do host onde o sniffer está rodando, mesmo os pacotes que não são endereçados para aquela máquina, para aquela interface, né? E aqui, só abrindo um parênteses importante. Você não necessariamente precisa de um sniffer para colocar a interface de rede em modo promíscuo. Tá? Usando o comando iplink7 no Linux, por exemplo, você consegue fazer a mesma coisa, sem precisar rodar um sniffer para isso. E aí você pode trabalhar com os pacotes usando o seu próprio aplicativo para isso. Tá, esse modo promíscuo é extremamente útil para várias situações. Então, para fazer debugging de aplicações, análise de performance, troubleshooting de rede, investigação forense e, claro, também pode ser subvertido e ser usado para ataques. O TCP-dump é provavelmente o sniffer mais conhecido, principalmente se você usa Linux. Duvido que você nunca tenha ouvido falar dele.
Ele é uma ferramenta de linha de comando que existe desde os anos 80 e que continua sendo usado até hoje porque é simples, eficiente e já está disponível em praticamente qualquer sistema Unix-like. Além do TCP/dump, existem outros sniffers que são populares também. Tem o Wireshark, que é o mais conhecido para Windows, por exemplo, porque ele tem uma interface gráfica muito boa e permite análise muito detalhada de protocolos. Tem o T-Shark, que é a versão de linha de comando do Wireshark, o TCP/Flow, que é útil para reconstruir fluxos TCP completos. E também existem sniffers especializados para coisas específicas, como o tráfego HTTP ou DNS. Uma coisa importante de entender é que sniffers são ferramentas passivas por design. Eles não mudam nada na rede. Isso significa que, em teoria, eles são indetectáveis. Você não consegue saber se alguém está rodando um sniffer no mesmo segmento de rede que você. E por isso, os sniffers causam uma certa preocupação de segurança. Em redes não segmentadas ou não criptografadas, um atacante pode capturar senhas, dados sensíveis, tokens de autenticação, etc. Por isso é interessante que você controle quem na sua rede pode rodar sniffers. E isso nos leva a um outro ponto extremamente importante. Em redes modernas com switches, você só consegue capturar o tráfego que passa pela sua interface de rede, como a gente já comentou agora há pouco, mas, nesse caso, o tráfego também tem que passar pela porta do switch a qual você está conectado. Porque, diferente de um hub antigo que replicava todo o tráfego para todas as portas do próprio hub, um switch só manda o pacote para a porta de destino, né, para a porta onde o destino daquele pacote está conectada. Então, se você quer capturar tráfego que não é seu, que não está direcionado para a sua máquina, você precisa se colocar no caminho desse tráfego. Seja configurando o port mirroring no switch, port mirroring que basicamente manda uma cópia do tráfego enviado para outras portas do switch para uma porta que você especifica, né? Mas para fazer isso você vai precisar de um switch gerenciado. Ou você pode também fazer um ataque de ARP spoofing, enganando todo mundo na rede, né, todas as máquinas, dizendo que o IP do gateway aponta para o seu endereço MAC. E aí você vai receber todos os pacotes. Não todos os pacotes, mas uma grande parte dos pacotes que são enviados aí pela rede. Ou seja, para que você consiga usar o seu sniffer efetivamente, né, capturando aí vários pacotes com informação interessante, você vai precisar se colocar em uma posição privilegiada na rede, né? Porque senão usar o sniffer não vai ser viável, simplesmente. Bom, aqui no slide você consegue ver alguns comandos úteis do TCP/dump, bem básicos, mas que já fazem algumas coisas interessantes para você. Né? Por exemplo, quando você roda o comando mais básico, que seria aí o sudo tcpdump-ith0, você vai ver todos os pacotes passando pela interface eth0. E já de cara você percebe duas coisas. Primeiro, você precisa de root ou precisa usar o sudo, porque capturar pacotes é uma operação privilegiada, porque você vai precisar alterar o modo de operação da placa de rede. Né? Você vai ter que colocar ela em modo promíscuo, como a gente acabou de comentar. E segundo, vai aparecer muita coisa na tela, porque mesmo uma rede aparentemente pequena, com poucos hosts, poucos usuários, tem bastante tráfego, porque você também vai ter ali o tráfego de controle da rede, né, das máquinas se organizando para conseguir trocar pacotes. A saída do TCP/dump mostra informações como o timestamp do pacote, os endereços de IP de origem e destino, as portas, as flags TCP, se for o caso, né, se o protocolo usar, ela te dá acesso ao conteúdo do pacote e também ao tamanho do pacote. E essas informações todas já te dão uma visão bem clara do que está acontecendo na rede ou o que está acontecendo em um determinado fluxo TCP/IP. Mas o poder real do TCP/dump está nos filtros. Você pode filtrar por protocolo, por endereço IP, por porta, por flag TCP e combinar todos esses filtros para ser extremamente específico. Por exemplo, se você quer ver só o tráfego HTTP indo para um servidor específico, você pode rodar sudo tcpdump-i eth0, host e o IP do seu servidor web e endport 80, né? Já que a gente está falando de protocolo HTTP, por padrão, o protocolo HTTP usa a porta 80. E isso já vai eliminar muito ruído da rede e vai mostrar exatamente só o que você queria ver, né? Que é o tráfego HTTP.
Bom, então agora vamos falar um pouco do scanner de rede, para a gente entender melhor como ele funciona. O scanner é uma ferramenta ativa. Ela vai enviar pacotes para os alvos dela e aí ele vai analisar as respostas que foram enviadas pelos alvos. O objetivo é descobrir as informações sobre a rede. Quais hosts estão ativos, quais portas estão abertas, quais serviços estão rodando e às vezes até qual sistema operacional está sendo usado em cada máquina. O Nmap, que significa Network Mapper, é sem dúvida o scanner de rede mais famoso e mais usado no mundo. Ele foi criado lá em 97 e desde então evoluiu para se tornar uma ferramenta incrivelmente poderosa e versátil. O conceito básico de um port scanner é simples. Ele tenta se conectar em cada porta do host-alvo. E aí ele vê o que acontece, né? Qual foi a resposta do host para ele. Se a porta aceita a conexão, quer dizer que ela está aberta. Se a porta recusa a conexão, quer dizer que ela está fechada. Se não tem resposta nenhuma, quer dizer que a porta provavelmente está sendo filtrada por um firewall. Mas o Nmap vai muito além de simplesmente testar se uma porta está aberta ou fechada. Ele tem diferentes técnicas de scan que servem para diferentes propósitos. E isso geralmente aumenta aí a quantidade de informação que você consegue extrair de um host. Então, por exemplo, o TCP Connect Scan é o scan mais básico. Ele faz uma conexão TCP completa com o three-way handshake e tudo mais que precisa. É confiável, mas é barulhento, né? Porque o serviço do outro lado, o seu alvo, muito provavelmente vai logar a conexão, porque ela foi completamente estabelecida. O SYN-SCAN, também conhecido como Half Open Scan, é mais discreto. Ele manda um SYN, espera o SYN ACK e, ao invés de completar a conexão com o ACK, ele manda um RST para fechar. E isso evita que a conexão seja logada na maioria dos casos. Por quê? Porque para o alvo, a conexão nunca foi realmente estabelecida, né? Mas para a gente, porque está operando o scanner, a gente já consegue entender que aquela porta no alvo está aberta e aceitando conexão. Esse é o scan padrão do Nmap quando você roda como root. O UDP scan é para serviços UDP, obviamente, né? Não tem muito segredo aí. Ele é mais lento porque o UDP não tem confirmação de entrega. Então o Nmap precisa esperar um tempo para considerar que uma porta UDP está aberta ou que ela está fechada. E além de escanear portas, o Nmap consegue fazer service detection, né, detecção de serviços. Ele identifica qual serviço está rodando numa porta que está aberta. E ele faz isso mandando probes específicos e analisando as respostas que ele recebe. Por exemplo, uma porta 22 aberta provavelmente é SSH, mas o Nmap consegue confirmar isso e pode até te dizer qual a versão do OpenSSH que está rodando. Também tem o OS Fingerprint, que é a capacidade de identificar qual sistema operacional o alvo está usando, baseado em características mais sutis aí da implementação da pilha TCP/IP do sistema operacional. Porque como cada sistema operacional tem pequenas diferenças em como ele implementa certos aspectos do protocolo, o Nmap vai olhar esses detalhes, né? E vai usar isso para fazer uma identificação bem precisa. Geralmente conseguindo, por exemplo, distinguir entre o Windows 2000, o Windows XP, o Windows 7, por exemplo, ao invés de só dizer para você que é um Windows que está rodando naquele alvo. Uma coisa muito importante que você precisa sempre prestar atenção. Diferente do sniffer, o scanner é facilmente detectável. Quando você roda o Nmap contra um alvo, você está efetivamente mandando tráfego para ele. Qualquer IDS ou um sistema de monitoramento vai ver isso. E em muitos contextos, fazer um port scan sem autorização prévia é ilegal. Então sempre tenha permissão antes de escanear qualquer rede ou sistema que não seja seu. Isso inclui a rede e os sistemas do seu trabalho. Então sempre converse com o seu gerente, com os diretores antes para ter certeza que você pode fazer aquilo. O Nmap também tem uma linguagem de script chamada NSE, que significa Nmap Scripting Engine, que permite automatizar tarefas complexas, detectar vulnerabilidades conhecidas e várias outras coisas aí para facilitar a sua vida. Existem centenas de scripts prontos que fazem desde a verificação de vulnerabilidade até a extração de informação de serviços específicos. Como eu comentei antes, eu já fui bem a fundo sobre como o Nmap funciona em dois vídeos diferentes.
Então eu não vou continuar falando muito mais sobre ele aqui. Eu vou deixar o link desses dois vídeos aqui no comentário fixado desse vídeo. Então vai lá dar uma olhada depois que você terminar de ver aqui. Então aqui no slide a gente tem alguns aí dos comandos mais básicos do Nmap. Tem ali o scan de portas bem geral. Na segunda linha a gente consegue tá fazendo ali o scan de sim scan, que é o mais stealth, né, mais difícil de detectar. E também usando o traço SV para detectar a versão dos serviços que estão rodando nas portas abertas, etc. O Nmap é uma ferramenta muito flexível, é bem legal de usar e de ter isso no seu arsenal de ferramentas aí para quando você precisa debugar um problema. Então vale a pena ir a fundo nele. Fazendo uma comparação direta entre o sniffer e o scanner, fica bem claro aí o que cada um faz e como cada um opera e em que momentos você deveria usar cada um deles. Então, na questão de modo de operação, o sniffer é passivo, ele só vai observar o tráfego. Já o scanner é ativo, ele participa da conversa. E isso tem implicações na detectabilidade. O sniffer é praticamente indetectável, enquanto o scanner deixa rastros óbvios, vários IDS conseguem detectar ele. Em relação ao propósito, o sniffer serve para analisar tráfego existente, né? Entender o que está acontecendo na rede. Já o scanner serve para descobrir o que existe na rede, mapear hosts, serviços, versões, etc. Em termos de posicionamento na rede, o sniffer precisa estar no caminho do tráfego que ele quer capturar. Já o scanner pode ficar em qualquer lugar, desde que ele tenha conectividade para o alvo que você quer escanear. Na questão de permissões, ambos geralmente precisam de privilégios elevados. O sniffer precisa para colocar a interface em modo promíscuo, né, como a gente comentou, e o scanner precisa para mandar certos tipos de pacotes. Em relação ao output, a saída dos comandos, né? O sniffer gera capturas de pacotes que podem ser analisadas depois. Já o scanner vai gerar relatórios de hosts ativos, portas abertas, serviços rodando e várias outras coisas. E no impacto na rede, o sniffer, por não gerar nenhum tráfego adicional, ele tem um impacto mínimo, né? Para não dizer nulo. Já o scanner, ele gera bastante tráfego, especialmente em scans grandes, com muitos hosts, porque ele tem que ficar tentando entender o que está acontecendo em cada porta que você especificou ali quando começou o scan. Então eu tenho uma analogia que eu gosto de usar. O sniffer é meio que um microfone escondido numa sala, né? Como se a sala tivesse grampeada ali, vamos dizer assim. Ele vai capturar todas as conversas sem que ninguém saiba que ele está lá. Já o scanner é como se alguém entrasse naquela sala e começasse a bater em todo lugar procurando gente. Quem está ali para ele conversar, o que está fazendo lá, etc. Bom, vamos ver aqui alguns cenários práticos onde cada ferramenta se destacaria, né? Para te dar uma noção melhor de quando você vai usar cada coisa. Então, por exemplo, num debug de aplicação. Vamos dizer que você está desenvolvendo uma aplicação que faz requisições HTTP para uma API externa, mas essas requisições estão falhando por algum motivo. Você já verificou o código, está tudo certinho, mas mesmo assim tem alguma coisa ali de errado. Aqui você usa o TCP-dump ou o Wireshark, né? Usa um sniffer. Você captura o tráfego da sua máquina, que está saindo dela para ir para o servidor da API, e analisa o que está realmente sendo enviado e recebido. Às vezes você descobre que o header está errado, ou que a resposta está vindo, mas com um erro que a sua aplicação não está tratando direito, ou talvez exista um proxy no meio do caminho que está modificando a sua requisição e está quebrando ela, né, deixando ela num formato que o servidor não está entendendo. Então, qual seria um comando prático aqui? Você pode usar o sudo tcp-dump-in para indicar que você quer escutar em todas as interfaces da sua máquina, -a maiúsculo, host, porque você quer filtrar por host, api.exemplo.com, né, que seria o endereço do seu servidor de API, endport 443, porque a gente usa HTTPS nesse caso. A flag -a maiúscula, ela vai mostrar ali, já na linha de comando, na hora que você está capturando, o conteúdo ASCII dos pacotes, né? Porque daí você já vai conseguir ver o payload HTTP e já vai conseguir ter uma ideia do que está acontecendo. Num outro cenário de avaliação de segurança, por exemplo. Né? Vamos dizer que você precisa fazer uma avaliação de segurança de um segmento de rede da sua empresa. Qual que é o primeiro passo? Descobrir o que existe nessa rede. Né? Se você não sabe o que está rodando na rede, não tem como você fazer a segurança dela. Aqui, o melhor é usar um scanner, como o Nmap, por exemplo.
Você faz um scan de toda a subnet para descobrir os hosts ativos e depois você faz um scan de porta para ver quais serviços estão rodando. E com essa informação, você vai conseguir identificar possíveis pontos de vulnerabilidade, coisas que não deveriam estar abertas para a rede, etc. Então, qual seria um comando prático para você nesse caso? Nmap-ss para fazer um SYN-scan, "-sv" para detectar as versões dos serviços que estão rodando nas máquinas, e "-o" maiúsculo para identificar também o sistema operacional, né? E aí você já vai ter um monte de detalhe e já vai começar a planejar aí a segurança daquele segmento de rede. Um terceiro e último cenário aqui para gente seria um troubleshooting de conectividade. Então vamos imaginar aí que a gente tem dois servidores que deveriam estar se comunicando, mas por algum motivo a conexão está falhando. E aí você precisa descobrir se o problema é no cliente, no servidor, ou se em algum lugar no caminho entre eles, né? Talvez algum roteador, por exemplo. Aqui você provavelmente vai usar as duas ferramentas. Então, primeiro, você pode usar o TCP-dump no servidor para ver se os pacotes estão chegando lá, né? Se eles estão saindo do cliente e chegando ali na porta certa no servidor. Se não estão chegando, aí o problema pode ser no caminho. Mas, se eles estão chegando, mas não estão sendo respondidos pelo servidor, aí provavelmente é um problema no servidor. E você pode usar o Nmap do lado do cliente para verificar se a porta do servidor aparece como aberta ou filtrada para aquele host. Pode ser que você, por exemplo, tenha configurado o firewall para negar os pacotes vindo de uma subrede específica, que é onde o seu cliente está conectado, por exemplo. Acontece bastante. Então, um comando prático no servidor para resolver esse problema seria um tcp-dump-i eth0 host para filtrar por um host específico. E aí você coloca o IP do cliente, endport 5432. E aí você vai ver qualquer tentativa daquele host se conectar na porta 5432 do PostgreSQL, por exemplo. Né? E no cliente, você pode rodar um scan de porta para saber se aquela porta do servidor está aberta para esse cliente, para a subrede desse cliente. Né? Então, nmap-p para especificar a porta, 5432, e o IP do servidor onde você quer escanear. E aí ele vai te dizer se a porta 5432 está acessível ou se ela está filtrada por algum firewall. E aí você vai ter que modificar a configuração do firewall para fazer a coisa acontecer direito. Bom, antes de terminar, eu preciso falar sobre ética e segurança no uso dessas ferramentas, tá? Tanto sniffers quanto scanners podem ser usados para fins legítimos ou maliciosos, como tudo na informática. A diferença não está na ferramenta, está na intenção e na autorização de como ela está sendo usada. Então, por exemplo, usar um sniffer na sua própria rede para fazer um debug, há crime nisso? Não há crime nisso. Né? Usar um sniffer para capturar credenciais de outras pessoas, aí, meu amigo, já é um crime. Não faça isso. Fazer um port scan em servidores que você tem autorização para testar, parte normal do trabalho de segurança. Fazer um port scan em sistemas aleatórios na internet, aí pode ser considerado invasão, dependendo de quem está analisando a sua situação. Então, isso é uma situação na qual você não quer ficar. Em ambientes corporativos, sempre tem autorização escrita antes de usar essas ferramentas. Documenta o que você vai fazer, por que você vai fazer isso, quais são os limites aí do escopo, né? E isso protege você da empresa e protege a empresa também. É também importante considerar o impacto das suas ações, né? Pensa que um scan, ele consome recursos do seu alvo. Então, o port scan agressivo pode sobrecarregar sistemas que são mais frágeis, né, que têm menos recursos para lidar com o tráfego. Uma captura de tráfego, por outro lado, né, um sniffing, pode inadvertidamente capturar dados sensíveis que você não deveria ver. Sempre haja com responsabilidade. Primeiro você pensa no que você vai fazer e nas consequências. Depois você roda a ferramenta. Beleza? Então vamos recapitular aqui o que a gente viu até agora. Sniffers, como o TCP-dump, por exemplo, são ferramentas passivas de captura de tráfego. Eles não geram tráfego próprio, só observam o que passa pela rede. Elas são essenciais para debugging, troubleshooting e análise forense, por exemplo. Scanners, como o Nmap, são ferramentas ativas de descoberta de rede. Eles mandam pacotes para os alvos e analisam essas respostas. São essenciais para fazer um mapeamento de rede, para fazer uma análise de segurança e até, em alguns casos, um inventário de infraestrutura, por exemplo. As duas ferramentas são complementares.
Um profissional de DevOps ou de segurança precisa dominar ambas, porque elas resolvem problemas diferentes. Saber quando usar cada uma é tão importante quanto saber como usar um TCP/dump ou Nmap da vida. E é isso. Se você chegou até aqui, me conta aí nos comentários. Você já usava essas ferramentas? Tem algum caso de uso interessante aí? Compartilha com a gente. E se esse conteúdo te ajudou, deixa o like e se inscreve no canal. Eu posto conteúdo de segurança e infraestrutura direto. Aposto que você vai acabar aprendendo alguma coisa também. Valeu, até a próxima.